Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 24 de abril. Como falei ontem, eu me encontro na Itália para visitar alguns bispos, onde a Missão Belém está iniciando o seu trabalho. Hoje visitei o bispo de Rovigo, que nos acolheu com muito carinho. Ele mesmo abriu a porta do episcópio da casa onde ele se encontrava, 15 minutos antes do nosso encontro, e nos acompanhou até o andar superior, e escutou com atenção, olhou a carta do cardeal de São Paulo de apresentação, e, enfim, ele falou assim: eu abençoo vocês, encorajo vocês, vou falar para o padre que está acompanhando vocês, que é o pároco de uma pequena paróquia chamada Vila 12, quero encorajar este pároco a multiplicar os esforços para que se enraize a Missão Belém na minha diocese, através dos retiros, Ruá e Exuá, tudo o que for, e quero que vocês continuem nesta evangelização, porque eu também estou comprometido muito na missão e na evangelização do meu povo. Foi uma graça muito grande, extraordinária, que queremos partilhar com toda a Missão Belém, para saber com quanto carinho e amor os pastores estão nos acompanhando. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a nossa meditação no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, permanece em mim. Chocante e misteriosa é essa palavra de hoje, sobretudo aqui no Brasil, onde as palavras comer e pão têm um duplo sentido. Mas uma coisa é certa e clara: Jesus quer se dar a nós até o fim, deixando-se devorar por nós, se colocando no meio dos nossos dentes, na Santa Eucaristia. O que significa devorar Jesus, se alimentar de Jesus? É um mistério que se entende mais com a experiência do que com o raciocínio, mas é a chave da intimidade com Ele e da felicidade. Pare e medite hoje profundamente sobre esse Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este pão que desceu do céu não é como aquele que os vossos pais comeram e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá eternamente. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse trecho, o próprio Jesus explica o significado e os frutos da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O primeiro fruto é a vida, na nossa existência atual e neste mundo.
Não estamos falando da vida eterna, como daqui a um pouco iremos ver, mas da vida, a vida plena, a vida feliz, a vida cheia de força, cheia de significado neste mundo. O que isso significa concretamente? Pense um pouco em que acontece a uma pessoa que não come. Ela se torna raquítica, pega doenças a 3x4, não tem força para nada, não tem vontade nenhuma, vegeta e não trabalha, só espera a morte. Esta é a realidade de uma pessoa que não come. Pois bem, essa é a fotografia de quem não recebe a Eucaristia constantemente. Ele não se alimenta espiritualmente, ele deixa a sua alma morrer à míngua, deixa a sua alma desfalecer, se tornar raquítica e depois morrer, porque não se alimenta espiritualmente. E atenção que quem não alimenta a alma, depois fica doente também no corpo. Lembramos aqui que nós cristãos podemos e devemos receber a Eucaristia toda vez que participamos da Santa Missa ou de uma celebração. A partir do nosso batismo e da nossa primeira comunhão, essa é a regra da nossa vida. Se não estivermos em pecado grave, então a Eucaristia é capaz até de cancelar os pecados não graves que temos, os pecados chamados veniais. O primeiro fruto da Eucaristia, portanto, é uma vida cheia de felicidade, cheia de paz, cheia de força, de entusiasmo, uma vida com Deus dentro de nós. A Eucaristia vivifica, portanto, a nossa vida presente, a enche de alegria, tira a nossa solidão e aquela paranoia ou depressão que tanto sufoca a vida de muitas pessoas. Qual maior alegria do que ter Deus no coração? Inclusive, nós queremos explicar, nesse momento, convidar a valorizar o tempo depois que você recebe a comunhão. Convidamos a permanecer bastante tempo em oração e recolhimento depois de ter recebido a Eucaristia, para que Jesus possa agir dentro de nós. A Eucaristia é o corpo de Cristo dentro do nosso corpo. Esse corpo lava e purifica e restaura todas as nossas feridas. Quantos pecados cometemos com o nosso corpo? O corpo de Cristo nos restaura. Por isso que depois de ter recebido a comunhão, aí você pode voltar para o teu lugar, se ajoelhar, se para você é fácil, ou sentar, fechar os olhos e se mergulhar, sentir Jesus dentro de você. E não abrir os olhos até que o Padre convida, quando ele fala, oremos, que então precisa que todo mundo se levante. Você fica de olhos fechados, meditando e contemplando, porque é grande o milagre. Você pode escutar o que Jesus te fala. Não somente falar e sufocar Jesus de 1000 frases, mas escutar. Valorize, meu irmão, o tempo depois da Eucaristia. Que não aconteça como a São João Bosco. Acho que poucos de vocês conhecem este exemplo. São João Bosco estava celebrando uma missa e tinha uma mulher que entrava na fila da comunhão e comungava, passava 2 segundos e saía, antes que São João Bosco desse a bênção final, porque ela tinha muita pressa. E o que São João Bosco fez? Um dia, enquanto ela estava saindo, mandou as 2 coroinhas com os castiçais, com as velas acesas, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo dela, enquanto ela estava saindo. São João Bosco disse aos coroinhas, digam para ela que ela tem a presença de Jesus no seu corpo, que é uma presença sagrada. Então, vocês vão junto dela com os castiçais, as velas acesas, para que todo mundo tenha respeito. E a partir deste acontecimento, esta mulher nunca mais saiu cedo da igreja. Bom,
Importante é que cada um aproveite intensamente desse momento depois da comunhão. E também nós queremos convidar, diante desse trecho, a escolher um tempo de adoração. A escolher um tempo de adoração pessoal. Hoje mesmo, viva pelo menos 15 minutos de adoração, meia hora de adoração, 1 hora de adoração, porque você vai sentir os frutos maravilhosos de Deus em você, de Jesus em você. Meu irmão, se Jesus escolheu permanecer com a gente, prisioneiro do sacrário, pela eternidade, será que nós não podemos ficar junto dele? Maria Madalena ficou junto do túmulo e estava vazio, mas nós temos um sacrário maravilhoso, cheio de esplendor. E Jesus está vivo lá dentro. Será que nós não podemos passar um tempo com este Jesus? Queridos irmãos, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus. De fato, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. João 6,57. O que o alimento material produz na nossa vida corporal, realiza-o a comunhão, de modo admirável na nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa de ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até a hora da morte, em que nos será dado como viático. A comunhão afasta-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para a remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar ao mesmo tempo dos pecados cometidos e nos preservar dos pecados futuros. Santo Ambrósio diz: sempre que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. 1 Coríntios 11:26. Se nós anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se de cada vez que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados, eu devo recebê-lo sempre, para que sempre ele perdoe os meus pecados. Eu que peco sempre, devo ter um remédio. Tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas, assim também a Eucaristia fortifica a caridade, que na vida cotidiana tende a enfraquecer-se, e esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Dando-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nele. São Fulgêncio de Ruspas diz: uma vez que Cristo morreu por nós por amor, quando nós fazemos memória da sua morte no momento do sacrifício, pedimos que esse amor nos seja dado pela vinda do Espírito Santo. Suplicamos humildemente que, em virtude desse amor, pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sermos nós próprios crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom do amor, morramos para o pecado
e vivamos para Deus. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia preserva-nos dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos na vida de Cristo e progredirmos na sua amizade, mais difícil nos será romper com Ele pelo pecado mortal. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. O que é próprio da Eucaristia é ser o sacramento daqueles que estão na plena comunhão da Igreja. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O segundo fruto, que aparece claro neste trecho, é o dom da vida eterna. A Eucaristia nos doa a vida eterna, torna possível a vida eterna, nos conduz à ressurreição no último dia. Como é importante isso. A gente luta nesta terra, mas poucas vezes pensamos que esta vida acaba e pode acabar também muito rápido. A eternidade nos espera, a eternidade que nunca acaba. Como é que a gente está preparando o nosso além? O que vamos encontrar neste além? A Eucaristia te leva nos braços para a vida eterna, te dá uma vida eterna feliz, mais feliz do que esta vida terrena que a gente tenta viver. Terceiro fruto, que aparece claro nesse trecho, fruto da Eucaristia, é este: quem se alimenta da minha carne permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Irmãos, o que mais um ser humano poderia desejar, além de ter o seu Deus vivendo dentro dele? Além do habitar, ele mesmo habitar no coração de Deus em todos os momentos de sua vida. Você não é mais um simples mortal. Você se tornou sacrário de Deus. Como disse aquela mulher na nossa casa de acolhida, esta mulher vinha de uma vida de prostituição, droga, álcool. Na nossa casa ela se preparou para os sacramentos e recebeu a Eucaristia, e no dia da Eucaristia ela ofereceu o seu corpo a Jesus. Ela falou assim: eu tenho um imenso desejo, Senhor, que o meu corpo se torne uma igreja, a tua igreja, o teu sacrário, porque muito no passado eu desprezei o meu corpo, muito usei mal do meu corpo. Agora eu quero que o meu corpo seja a tua igreja. No dia de Páscoa, ela recebeu a Santa Eucaristia e agora ela está oferecendo a si mesma, corpo e alma, para Jesus. Irmãos, você pode viver constantemente a presença de Jesus, com Jesus dentro de você. O que mais a gente deve desejar? A gente tem a segurança de estar sempre com Deus. Irmãos, depois de ter vasculhado esse trecho, vamos escutar o Catecismo da Igreja, o que fala, como síntese, olhando esse trecho, olhando todo o Santo Evangelho, o que fala como síntese da Santa Eucaristia. A Eucaristia faz a Igreja. Os que recebem a Eucaristia ficam mais estreitamente unidos a Cristo. Por isso mesmo, Cristo une todos os fiéis num só corpo, que é a Igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda esta incorporação na Igreja já realizada pelo batismo. No batismo, fomos chamados a formar um só corpo. 1 Coríntios 12, 13. A Eucaristia realiza esta vocação. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque participamos desse único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17.
A Eucaristia nos compromete com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, temos de reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Mateus 25:40. São João Crisóstomo diz: saboreaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. O trecho de hoje, irmãos, é muito rico, então talvez precise escutar esse diário mais uma vez, quem puder, mas permanece meditando esse trecho, escolha um propósito, uma só coisa pequena que você pode se empenhar a viver nesse dia. Pode ser um momento de adoração, pode ser uma atitude de entrega para o irmão, como Jesus se entrega neste pão e neste vinho. Escute o Espírito Santo que ele sugere a você e transforme isso num propósito. Paz e alegria a todos. Caminhemos humildemente com o nosso Deus nesse dia e sintamos o seu carinho, o seu amor, que nos acompanha e sustenta. Paz e alegria a todos.